Vamos partir para a análise da atualidade com os nossos convidados. Partimos então para a análise. Mais uma vez, boa noite aos dois. Começa a conversa esta noite com a Glória Araújo. Glória, boa noite mais uma vez. A Glória é deputada do Partido Socialista. A semana passada, na Assembleia da República, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro reagiu ao líder do seu partido da seguinte forma, dizendo que o orçamento é meu, mas o déficit não é. Qual é a sua leitura? Passos Coelho está a tomar as medidas que nenhum governo gostaria de tomar, mas que têm que ser tomadas, ou há um passo em frente a mais, se quisermos, que não devia ser dado? Bom, que há um passo em frente a mais, julgo que isso é reconhecido por toda a gente, inclusivamente pelo próprio Ministro das Finanças, que hoje mesmo deu uma entrevista ao canal público de televisão, que eu não assisti na íntegra, mas ainda consegui ver a primeira parte. E, portanto, é assumido por toda a gente, inclusive pelo próprio Governo, porque é óbvio, também não valia a pena desmenti-lo, que este Orçamento de Estado inclui medidas que vão muito para além daquelas que eram as medidas da Troika. A questão é que não é certo que, em 2014, pelo menos, o país volta à normalidade. Não. Aliás... O próprio Ministro, nessa entrevista que agora sim, acabou de referir, a verdade é que há um contexto de incerteza, há um contexto de incerteza, de grave crise, que não nos permite fazer grandes futurologias neste momento. Mas esta questão é importante ou não, Glória? Esta questão concreta. Esta questão é importante não se saber que os portugueses vão receber o subsídio de Natal e de férias de 2014. Eu acho que a discussão política nos próximos dias, a propósito deste orçamento, se vai centrar precisamente nesse ponto. É evidente que o Governo, quando toma posse, encontra as contas do país numa determinada situação, que, aliás, não era absolutamente desconhecida ao Partido Social Democrata, inclusivamente foi o próprio Partido Social Democrata o autor de várias propostas e do chumbo mesmo do PEC 4, entendendo que tinha outra via e outro caminho para o país. Não quero mais recordar isso, numa altura em que o próprio Presidente da República decidiu, numa intervenção na Assembleia da República, apelar até aos jovens deste país para que fossem para as ruas manifestar, entendendo ele que os sacrifícios que à época eram pedidos eram demasiados para que os portugueses pudessem suportar. E agora estamos confrontados com esta solução, para a qual o derrubo do Governo evidentemente contribuiu em muito, isso também parece que é um facto. E o Governo apresenta esta proposta e estas soluções. O que está errado nisto, da parte do Governo, quando entramos numa fase política em que, tanto de um lado como do outro, as pessoas gostam de dizer que é o momento de falar a verdade e de dizer a verdade aos portugueses, a verdade é que, nisto como em tudo na vida, há sempre opções. Entramos numa fase política em que, tanto de um lado como do outro, as pessoas gostam de dizer que é o momento de falar a verdade e de dizer a verdade aos portugueses. A verdade é que, nisto como em tudo na vida, há sempre opções. É evidente que é preciso atingir um determinado número, é evidente que é preciso medidas drásticas e medidas duras, mas é evidente que também não é verdade que tenham absolutamente que ser estas. Quando o Ministro das Finanças diz hoje, como aliás já o Primeiro-Ministro tinha dito, que são estas medidas ou o caos, é evidente que isso não é verdade. É evidente que se podia ter optado por cortar em alguns produtos e não outros na receita do IVA, por exemplo. Isto para dar um pequeno exemplo de que há sempre opções possíveis. Aquilo que acontece neste momento é que nos estão a tentar convencer os portugueses que estas medidas que estão a ser tomadas são medidas que não têm qualquer tipo de condicionalismo ideológico. Mas acha que tem? É evidente que tem, não há nada que se faça na política e se calhar até nas nossas vidas que não tenham condicionalismo. Nesta fase de existência, opção em si mesma. Nesta fase de existência não estamos para além disso. Nesta fase da nossa existência, enquanto país, estamos para além de certos mínimos que eu gostaria que a sociedade portuguesa conseguisse manter, isso com certeza estamos. Agora, é óbvio que quem governa decide e opta por exemplo, cortar nos setores e nas áreas que opta por cortar. E já nem sequer falo no subsídio de Natal e de férias dos funcionários públicos, mas falo, por exemplo, nos cortes anunciados na saúde.
que são cortes na ordem dos 2.000 milhões de euros, salvo erro, e que passam muito por cortar com horas extraordinárias, que significa que muitos utentes do Serviço Nacional de Saúde correrão o risco sério de se dirigirem a um serviço e não terem profissionais para os Mas isso já atenderem. acontece em certas regiões do nosso país. E acontecerá agora em todas. Corte nos medicamentos, aumento das taxas moderadoras, ou seja, portanto, aquilo que me parece claro e óbvio aqui, primeiro que tudo, também, como digo, convém nunca esquecer que o Governo está a fazer precisamente o contrário de tudo aquilo que tinha prometido na campanha eleitoral. E, portanto, neste ponto de falar verdade aos portugueses, começamos mal. E, em segundo lugar, é que também me parece que esta coisa de convencerem as pessoas que isto é uma espécie de governo de salvação nacional e que as opções têm que ser mesmo estas e não podem ser outras, é uma tentativa de passar em branco aquilo que são opções ideológicas claras que este governo nunca escondeu que tinha e que vão no sentido, por exemplo, das privatizações das empresas públicas, da privatização da saúde, da educação e que contêm, encerram em si mesma, com certeza que sim, uma agenda ideológica. Vamos partir à conversa com o João Martins Costa, que é independente, portanto, presumo eu que não vai entrar aqui no contraponto político com a Glória Araújo, mas começo por lhe perguntar o seguinte: a semana passada houve um eminente sociólogo, agora, esta semana, ainda hoje li mais 2 ou 3 sociólogos, portanto, há uma série de estudiosos da sociedade que veem de uma forma muito séria a possibilidade do ambiente social se tornar mais negro, eventualmente mais agressivo, se as pessoas de facto não tiverem dinheiro no bolso. Isso assusta-o? Assusta-me, obviamente. Admito que a contestação social se vai fazer sentir com maior cuidado, até pela reação da CGTP e do OGT na greve geral que marcaram. Mas as pessoas também vão ter que perceber que o discurso político e o discurso dos próprios sindicatos vai ter que passar a ser, pegando nas palavras do doutor, mais real e mais verdadeiro, porque a verdade é esta: andamos anos e anos a viver acima daquilo que poderíamos viver e agora o que vamos ter que fazer é o reajuste desse nível de vida a níveis que podemos comportar. Mas parece-lhe que os portugueses vão compreender isso? Aqueles que não têm dinheiro? Bem, aqueles que não têm dinheiro também já não o tinham antes, admito eu, destes problemas que são aqui a levantar. Claro que sim, mas é que agora vivemos Estamos a falar essencialmente da classe média. Certo. Estamos a falar essencialmente da classe média. Uma classe média que tende a desaparecer. Exatamente, sim. E que está a ser... Até porque há um fenómeno cada vez mais crescente, que é o fenómeno da pobreza envergonhada. O que é a pobreza envergonhada? É uma classe que era média e que, de repente, devido às circunstâncias, entra na pobreza. Exatamente. E isso, eu admito que haja focos, que hajam esses problemas. Agora, a verdade é que o Estado não tem dinheiro para mais. Andou a acumular dívida e aí eu sou doutora deputada do PS e, portanto, eu devolvo-lhe esse acumular da dívida e este orçamento é essencialmente, ou tem medidas que visam essencialmente cortar nesse déficit, mas medidas urgentes, não essencialmente medidas estruturais, e aí admito que o tal plano ideológico venha para depois, nomeadamente com a reforma da administração pública, que é onde estão também muitas das gorduras, que se costuma dizer, do Estado, e aí é onde também o Governo tem de atacar e que este orçamento não prevê o ataque a essas gorduras, mas são essencialmente medidas fáceis de corte da despesa, na função pública, obviamente, e depois nos impostos, ainda que o Ministro tente falar de alguma equidade na distribuição destes impostos, acho mais difícil de o defender nesse ponto. Mas o que é certo é que este orçamento retrata a realidade que temos e os tempos não são fáceis, antes pelo contrário, e portanto exigem medidas difíceis, ainda que do ponto de vista
popular tenha algumas repercussões. Ou seja, nesse prisma, considera que o Governo está a ser corajoso? Exatamente. Nesse prisma. Vamos aqui a uma questão que eu também vou querer ouvir a opinião da Glória Araújo, que é a questão da responsabilização. O Primeiro-Ministro foi desafiado a iniciar um processo de averiguações que pudessem culminar em responsabilização até civil e criminal sobre quem tem culpa, no fundo, do Estado do país. Faz sentido do seu ponto de vista? Eu acho que sim. Até por formação profissional, sou advogado e, portanto, admito que, havendo atos e havendo indícios de atos de gestão danosa, parece-me que não podem ficar incólumes, porque andamos todos a pagar esses erros, que não são meros erros de gestão, por isso é que são gestão danosa. Portanto, parece-me mais justiça que essas pessoas sejam chamadas à responsabilidade. Bem percebo que, de parte dos políticos, se queiram restringir aos próprios partidos e à responsabilidade depois no voto. Isso são para as decisões políticas. Quando estamos a falar de atos de gestão danosa, acho que cada um tem que ser responsável pelos atos que toma, ainda que, especialmente no exercício de funções públicas. Glória. Eu acho que o Sr. Doutor, por defeito profissional, não é? Como qualquer advogado, pôs a questão exatamente nos termos em que ela deve ser posta. Aquilo que é crime, com certeza que sim. Agora, se estamos aqui a falar, como eu já ouvi alguns militantes da JSD e outras coisas do género, a falarem que até ouvi hoje num telejornal feito como pergunta séria, se seria de criar uma comissão de acompanhamento, à semelhança do que aconteceu depois de algumas ditaduras na América Latina, para se descobrir os criminosos que levaram este país tal. E, bem, isso evidentemente que é uma brincadeira de mau gosto e nem sequer perderei muito tempo a comentar isso. Gostava só de comentar duas coisas, ou melhor, ressalvar duas coisas que foram aqui ditas pelo meu colega de debate. É que, de facto, em relação, isto é sempre engraçado lembrar-nos disto, em relação às tais gorduras do Estado, que era o ponto fundamental para este Governo há uns meses atrás, e a eliminação dessas tais ditas gorduras, que seriam imensas e que seria mais do que suficiente para eliminar o déficit do país, afinal de contas chegou-se à conclusão que a existirem não são assim tão fáceis de identificar e a serem identificadas se calhar não são assim tão fáceis de eliminar, porque como disse bem, já está previsto a como disse bem, este orçamento não prevê nada nesse sentido. Como também não prevê nada em relação à reforma da administração pública. A única coisa que prevê é mesmo cortar o subsídio de Natal e de férias, como o próprio Ministro hoje assumiu. A alternativa seria despedir pessoas, entre 50 a 100 mil, também não acha bem e, portanto, o melhor é cortar o subsídio de Natal e de férias e deixar tudo como está por agora em termos de função pública. Ora, por isso é que eu também não posso concordar quando chega à conclusão, depois disso tudo, dizer que ainda por cima o Governo é corajoso. Quer dizer, de um certo ponto de vista até pode ser audaz. A audácia também é uma boa qualidade, mas nesta matéria seria preferível que o Governo fosse sobretudo competente e ambicioso. Porque, a par disto tudo, como sabemos, não adianta muito ir buscar mais receita ou sequer cortar muito mais na despesa, até podemos cortar na despesa até ao limite. Se a economia não crescer e se o país não produzir riqueza, estaremos sempre na mesma situação. E, portanto, a questão fundamental é essa. É que o que interessa a todos que venha a equilibrar os pratos da balança é o crescimento económico do país e a produção da riqueza do país. E, portanto, nesse sentido, está perfeitamente identificado aquilo que há a ser feito. Aliás, o anterior Governo fez um trabalho nisso que ainda no primeiro semestre deste ano se refletiu no aumento das exportações, com uma diplomacia económica e com uma postura de liderança. E o próprio Presidente da República várias vezes disse que o caminho tem que ser esse, o aumento das exportações. Não vemos até agora, por parte deste Governo, nenhuma iniciativa de relevo ou qualquer liderança nessa matéria. E em relação ao problema principal, que continua a ser aquele que principalmente asfixia o país e que também está perfeitamente identificado, que é o problema do financiamento, o problema da banca e as restrições que existem ao crédito.
Há também uma dotação da Troika destinada especificamente para isso e hoje o Ministro também, inquirido acerca disso, a forma como isso vai ser feita, explicou-nos que não pode conversar connosco acerca disso, naturalmente, antes de conversar com os parceiros da Troika. E, portanto, resumindo e concluindo, no final deste dia, aquilo que nós sabemos é que vamos perder nas deduções em termos de saúde e educação que podemos fazer no nosso IRS. Aqueles que são funcionários públicos vão perder o subsídio de Natal e de férias, exatamente. Aqueles que não o são vão estar à disponibilidade da entidade patronal para trabalhar mais. No geral, vamos todos pagar mais impostos porque vamos ter um aumento do IVA, que, nas palavras do próprio Dr. Pedro Passos Coelho, é o imposto mais injusto que existe. Há uma série de medidas que prejudicam até diretamente as próprias empresas, como agora ouvimos, esta questão do IRC único para 25%. E da parte do estímulo económico é que não se vê ainda nada. Bom, pode ser que seja a estratégia a que este Governo já utilizou mais vezes, que seja dar primeiro todas as más notícias, para depois, aos pouquinhos, ir dando as boas notícias. Ou seja, vamos confiar que seja Ou seja, em isso. resumo, como disse o próprio Vamos Ministro das confiar que Finanças, seja vamos ter a maior recessão dos últimos 36 anos. Tendo em conta a descida dos 2,8% que o Governo prevê do nosso PIB. Faço uma última questão aos dois, porque pode ser pertinente ou não, do ponto de vista dos portugueses, que tem a ver com a Cimeira Europeia, que se vai realizar no final deste mês. O Ministro das Finanças, hoje, durante a intervenção inicial, teve um momento em que deu a sensação de que, se a Cimeira correr bem para os países mais pequenos, como é o nosso caso, se calhar pode haver alguns atenuantes nas medidas que vão ser tomadas para o próximo ano. Parece-lhe viável ou não? Bem, eu ouvi parte também da entrevista e a impressão com que fiquei é que, por um lado, o discurso do Ministro, até a propósito dos 50 a 100 mil funcionários públicos que era necessário dispensar ou despedir, é realmente um discurso realista. Ele poderia esconder e, portanto, quedava-se por uma resposta política, mas ele político tem pouco que realmente ele não consegue ter um outro tipo de discurso que não aquele discurso mais real. E até foi bem político, quer dizer, o que ele quis dizer é que, desculpem lá, a alternativa era despedir 100 mil pessoas, dá-lhe jeito também dizer isso, apesar de tudo. Mas relativamente à questão que colocou, ele também disse que prefere ter estas medidas mais gravosas e, portanto, ter uma maior margem e o objetivo é, obviamente, cumprir a meta dos 4,5% de déficit, para depois, então, aí sim, no próximo ano, ter maior margem para, eventualmente, aí sim, negociar um outro plano mais alargado, que permitirá, então, aí sim, entrar nas medidas de apoio à economia e de crescimento, no fundo. Neste momento estamos a consolidar as finanças e depois a economia vem a seguir. Glória, o que é que lhe parece em relação à Cimeira Europeia? Bom, infelizmente... Nós já tivemos uma má notícia, que é o facto da Alemanha estar com a economia em total queda. Estamos a falar da economia mais forte europeia, portanto, pois, isso só já preocupa. Estamos a falar da Alemanha, exatamente. Infelizmente, aquilo que tem sido o passado recente, e também já não muito recente, não nos traz muitas esperanças. Houve um sinal, a Cimeira foi adiada, estaríamos à procura, se calhar, de um consenso, mas julgo que toda a gente, todos os atores políticos nacionais e internacionais, olham para esta Cimeira com alguma... Sem expectativa? Sem grandes expectativas. Ou pelo menos com algum ceticismo? Com algum ceticismo, esperando que todos corra bem, mas sem grande fé, pelo menos. Vamos então aguardar para ver qual o resultado desta Cimeira e que implicações pode ter no nosso país. Glória, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao nosso Dia em Análise. João Martins Costa, agradeço igualmente a presença neste nosso espaço de reflexão da atualidade, no dia em que ficamos a conhecer alguns parâmetros do Orçamento do Estado que vai ser debatido e aprovado na Assembleia da República no próximo mês. Vamos seguir em frente neste Dia em Análise.